culpas foi crucificado. A nossa vitória é pelo sangue, nossa redenção é pelo sangue, nossa comunhão é pelo puro sangue de Jesus. Nossa liberdade é pelo sangue, nossa igualdade é pelo sangue, sangue imaculado por nós derramado no alto da cruz. Há poder no sangue, há perdão no sangue, há amor no sangue de Jesus. A vida no sangue, a cura no sangue, sangue imaculado por nós derramado no alto da cruz. Há poder no sangue, no sangue carmesim do Cordeiro bendito que se fez maldito por ti e por mim. Há poder no sangue, sangue ilibado de alguém inocente que por nossas culpas foi crucificado. A nossa vitória é pelo sangue, nossa redenção é pelo sangue, nossa comunhão é pelo puro sangue de Jesus. Nossa liberdade é pelo sangue, nossa igualdade é pelo sangue, sangue imaculado por nós derramado no alto da cruz. Há poder no sangue, há perdão no sangue, há amor no sangue de Jesus. A vida no sangue, a cura no sangue, sangue imaculado por nós derramado no alto da cruz. Sangue imaculado por nós derramado no alto da cruz. Momento da com o pastor Ilson Miguel do Nascimento. A voz do pregador eu ouço clamando ao mundo a mensagem de Cristo com poder levando. Tu és o mensageiro do reino bendito, teu dom é o santo evangelho viver pregando. Clama em alta voz, não te detenha. Glória a Deus, aleluia. Convido os amados irmãos, ouvintes da Rádio Caminhando com Cristo, para abrir comigo a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 11 e versículo de número 4.
Eclesiastes 11:4. Confesso aos ouvintes que eu tinha procurado uma outra palavra, mas na tarde de hoje o Espírito Santo foi me levando a esta palavra. E eu creio que ela tem endereço certo, está tendo ao meu coração, e eu tenho a convicta certeza que vai falar fortemente ao seu coração e no seu lar, amiga ouvinte que está nos ouvindo nesta noite fria de quinta-feira aqui em Curitiba, mas o calor do Espírito Santo vai nos envolver nesta noite, já está nos envolvendo. A palavra do Senhor diz: quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Meus irmãos, essa é mais uma das sábias palavras de Salomão. Segundo a história, Salomão foi um dos homens mais sábios que existiu nessa terra. E quando eu comecei a observar e ler esse texto, ele muito se aplica aos dias em que nós estamos vivendo. Salomão, sabemos que ele foi um homem que escreveu, segundo o cânon sagrado, dentro da Bíblia Sagrada, escreveu 3 livros, que é Cantares, Provérbios e Eclesiastes. E os 3 livros que Salomão escreve vai apresentar as 3 fases da vida de Salomão e, por que não dizer, também as 3 fases das nossas vidas. Salomão, quando era jovem, escreve o livro de Cantares, e nesta ocasião Salomão é um jovem conquistador, galanteador, gostava de festas, mas quando Salomão está na meia-idade, ele escreve o livro de Provérbios. E no final da idade, quando já está velho, Salomão escreve então Eclesiastes. Eclesiastes traz-nos grandes ensinamentos, porque o final das coisas é melhor que o começo. Um homem já vivido, um homem já de clãs branca, com certeza ele tem melhores palavras para falar para nós. E o Espírito Santo de Deus nos leva nesta noite a meditarmos em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. E eu quero, de forma simples e objetiva nessa noite, transmitir aos nossos ouvintes. Eu quero até repetir esse versículo. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca cegará. Quando olhamos para este versículo, quando fala de vento e nuvens, se refere a momentos difíceis. E entrando dentro do contexto aqui, os tempos de plantio, quando era dias de ventos, tinha que se jogar a semente. E na maioria das vezes os ventos levavam a semente embora. E em dias de colheita também, fica difícil colher quando vem a chuva. Mas aqui o versículo vai dizer que quem observa somente as nuvens e quem só fica olhando para os ventos nunca semeia e também nunca colhe. O que essa palavra quer dizer para nós em dias em que nós estamos vivendo? O texto não está dizendo que temos que ser negligentes. E quando estamos passando por momentos de lutas, por momentos de dificuldades, é impossível não chorarmos. É impossível nós não ficarmos tristes. Como comentei aqui no início com o pastor Wilson, ficamos tristes porque homens de Deus têm ido nessa pandemia. Mas o texto está querendo nos ensinar algo nessa noite. O texto está querendo nos falar para que em meio a momentos difíceis que estamos enfrentando, em meio a lutas, em meio a dificuldade, nós tirarmos proveito disso. Não ficarmos só observando para os ventos. Não ficarmos somente nós observamos para as nuvens. Quando o texto fala das nuvens, aquele que olha somente para as nuvens nunca cegará. O texto aqui está se referindo a nuvens negras, a nuvens pronta para a chuva, aquelas nuvens escuras que às vezes nos amedronta quando estamos na rua, quando andamos e vemos uma nuvem dessa, nós logo queremos correr para dentro da casa, se abrigarmos. Mas eu quero dizer aos irmãos em Cristo Jesus e aos nossos queridos ouvintes que nos está em sintonia nessa noite, que mesmo se há vento, mesmo se há nuvem, eu quero dizer para você, não fique somente olhando para os ventos, senão você nunca vai semear.
E não fique tão somente olhando para as nuvens, senão nunca colherá. Em dias difíceis, em dias de vento, sabe como que os homens faziam aqui dentro desse contexto, nas épocas antigas do tempo bíblico? Em dias de grandes ventos, eles se inclinavam mais do seu corpo. Era mais difícil o plantio, era mais doloroso, era mais cansativo. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles arrumavam estratégias em tempos de crise, em tempos difíceis. Mas não deixava de plantar. Mas aquele que ficava somente olhando para os ventos, falando, olha, hoje está ventando muito, não tem como plantar, não vou para a lavoura, não vou plantar. Ficava somente olhando para os ventos, para os momentos difíceis, e passava-se a época do plantio e nada plantava, e quem não planta não colhe. Da mesma forma, eram as pessoas que ficavam olhando para as nuvens escuras, vai chover, não vou para a cega, não vou colher os meus frutos, os meus grãos, porque está vindo uma grande tempestade, muitas vezes a chuva não vinha. E o texto vai ser bem claro. Quem somente olha para os ventos, nunca semeará. E quem somente observa as nuvens, também não colherá, não cegará. O texto ele está nos levando, irmãos, e a pergunta que eu quero falar aqui nesta noite, que eu quero fazer aos meus ouvintes, aos nossos ouvintes nessa noite, a mesma pergunta que eu fiz para mim quando eu estava estudando esse texto, agora no final da tarde: aonde está a minha visão? Aonde está o meu olhar? Será que o meu olhar está somente para as nuvens negras, para as dificuldades, para as lutas, para as tempestades? Ou o meu olhar está para Jesus Cristo, aquele que pode acalmar o vento e acalmar a tempestade? Será que o meu olhar está somente para aqueles dias de tribulação, aqueles dias de luta? Ou eu, em meio às dificuldades, em meio às lutas que estamos enfrentando, eu falo, não, vou levantar a minha cabeça, e ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, contudo eu confiarei ao Deus da minha salvação. Em Salmo 126, a Bíblia vai dizer, aquele que vai andando e semeando e chorando, enquanto semeia voltará com os seus feixes. Às vezes plantio em épocas difíceis, é com lágrimas mesmo, é com dificuldade mesmo. Como plantar numa época dessa? Como fazer algo numa época dessa? Talvez você está enfrentando grande dificuldade na sua vida. Eu não sei como está a sua história, não sei como está a sua vida, a sua casa. E como eu falei, não queremos aqui ser imprudente nem negligente. Talvez você está vivendo dias de tempestades, dias de nuvens escuras. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite, não fique somente olhando para as nuvens, não fique somente olhando para os ventos, mas olhe para Jesus Cristo. E em meio às lutas e às dificuldades que você está enfrentando, há uma saída, há uma esperança para aquele que confia no Senhor, para aquele que teme no Senhor, há uma saída. E o texto sagrado aqui, meus irmãos, eu quero de novo fazer aquela pergunta: aonde está a sua visão? Aonde está o seu olhar? Em dias de crise, em dias difíceis, tem duas coisas que podem acontecer em nossas vidas. Ou nós podemos se entregar à dificuldade, se entregar ao desânimo, se entregar à tristeza, se entregar às depressões. Ou também nós podemos olhar para Jesus Cristo, aquele que acalma o vento, aquele que acalma a tempestade. Eu conheço aqui na Bíblia algumas pessoas que em tempos difíceis, em tempos de crise, deixaram ser vencidos. Foram vencidos pelas lutas, pelas dificuldades. Mas também aqui na palavra do Senhor existem pessoas que em tempos de crise, em tempos de ventos, em tempos de nuvens escuras, eles levantaram a sua cabeça e foram vitoriosos. A Bíblia vai nos relatar que Esaú, certa feita, o caçador, irmão de Jacó, quando ele sai para caçar, que ele volta, não caçou nada. Em dia de fome, em dias difíceis, Esaú cedeu a sua primogenitura, cedeu a sua bênção para Jacó. Ele vendeu a sua bênção, porque estava vivendo em um dia de crise, em um dia difícil, abriu mão de tudo. A Bíblia também vai nos relatar o povo de Israel que saiu do Egito, meus irmãos.
Esse povo contemplou o mar vermelho se abrindo. Esse povo contemplou Deus lá do outro lado do mar vermelho, tirando água da rocha, mandando maná do céu, colocando nuvens de dia, coluna de fogo de noite para clarear. Mas quando Moisés está quase chegando à terra prometida, diz a Bíblia Sagrada lá em Êxodo capítulo 14, que Moisés envia alguns homens, 12 homens, para espionar a terra. E esses 2 homens saem para olhar a terra, para trazer relatos da terra prometida. E quando esses 12 homens voltam, 2 daqueles tiveram uma visão, mas 10 daqueles homens tiveram outro tipo de visão. 2 daqueles homens não ficaram somente olhando para as nuvens e para os ventos, mas 10 daqueles homens ficaram olhando somente para os ventos e para as nuvens escuras. 10 daqueles homens trouxeram relatos negativos. De fato eles falaram, de fato a terra é boa, de fato a terra manda leite e mel, mas ali naquela terra há gigantes, ali naquela terra há homens ferozes, não tem como nós entrar, vamos ser destruídos por eles. Mas 2 daqueles homens, um chama-se Josué e outro chama-se Caleb, 2 daqueles homens tiveram uma visão diferente. Em meio às lutas, em meio às dificuldades, eles falaram, não, mas a terra é nossa, Deus prometeu, vamos lá, vamos conquistá-la. E diz a Bíblia que aqueles 10 homens ali convenceram os demais. E todos pereceram no deserto sem ver a terra prometida. Mas 2 chamados Josué e Caleb, que em meio à luta, em meio à dificuldade, que talvez eu e você esteja enfrentando nesses dias, tiveram uma visão diferente. Não vamos ficar somente olhando para essas nuvens, não. Não vamos ficar somente olhando para a tempestade, para os ventos, não. Esses 2 homens creram na promessa, confiaram em Deus. E diz-nos a Bíblia Sagrada que Josué tornou-se o grande líder depois de Moisés. E Caleb herdou toda a terra de Hebron. Quando nós olhamos na geografia bíblica, pegou a melhor parte ali daquela terra, porque eles confiaram em Deus. Então a palavra do Senhor nesta noite: não observe somente os ventos, não observe somente as tempestades da vida, mas abra o seu olho espiritual para aqueles que não se baixa a sua cabeça, para aquele que não se deixa se vencer pelos dias maus. Deus tem promessa, assim como teve promessa para Josué, assim como teve promessa para Caleb. Deus tem uma bênção toda especial para a sua vida nessa noite. Creia nessa palavra, que ela está descendo como um maná do céu para as nossas vidas, e em tempos difíceis que estamos enfrentando, Deus tem promessa, Deus tem vitória para aqueles que confiam no Senhor. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E a Bíblia Sagrada continua nos dizendo o tipo de visão que nós temos. Alguns homens têm um tipo de visão, outros têm outras. A Bíblia também vai nos relatar, vai falar sobre Jó e a sua mulher. Jó era um homem muito rico, todos nós sabemos da história. Jó perdeu tudo. Jó foi para as cinzas, mas ele teve um tipo de visão. E a visão de Jó foi em confiar em Deus, mesmo em meio às cinzas. Mas a visão da sua mulher foi dizer: "Ó Jó, amaldiçoa esse Deus e morre." A mulher com uma visão, mas Jó com outra visão. Jó não ficou na cinza sorrindo. Jó não ficou na cinza cantando hino. Jó não ficou na cinza dando risada. Quando nós estudamos todo o livro de Jó, nós sabemos que Jó sofreu, Jó chorou, Jó se lamentou. Mas Jó falou: "Eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará." Como falas uma louca mulher, recebesse o bem de Deus e agora o mal não queres tu receber. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, em meio às cinzas, ele ainda adorou e louvou o nome do Senhor. E o final do livro de Jó vai nos relatar que Deus deu em dobro para Jó tudo que ele possuía. Então Deus tem promessa para aqueles que confiam nele. Deus tem vitória para aqueles que confiam nele. Mas, irmão, pregador que está aí na rádio, você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não sabe a luta que eu estou passando aqui em casa. Não sei mesmo.
Mas o Deus que eu sirvo sabe, Ele te conhece. Se nessa noite você levantar sua cabeça, aí dentro do seu lar, homem, mulher de Deus que está ouvindo esta mensagem, se você falar, eu não vou me prostrar diante a luta, eu não vou me prostrar diante esta dificuldade, eu vou levantar a minha cabeça, eu vou confiar assim como confiou Jó, assim como confiou Caleb, assim como confiou Josué, eu tenho certeza e eu profetizo em nome de Jesus Cristo, que vai descer uma bênção toda especial para tu e a tua casa, e você testemunhará nessa noite que está passando a vitória sobre a sua família. Eu creio em nome de Jesus Cristo. Tenha visão diferente, tenha visão de mulher de Deus nessa noite, tenha visão de homem de Deus nessa noite. Eu sei que o momento é difícil, eu sei que a luta é difícil. Não vim aqui ser negligente, não vim aqui pregar uma mensagem irresponsável e dizer que você não vai sofrer mais, que vai acabar suas lutas, não. Mas eu venho dizer para você que em meio às lutas que você está enfrentando, em meio à dificuldade que você está enfrentando, há uma bênção para você, há uma vitória para você. Mas irmão, eu estou quase morrendo mesmo. Que tombe nessa terra as mansões celestiais, a viva esperança de morar com Cristo reina na vida daquele que serve a Deus, reina na vida daquele que confia no Senhor. Oh, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. A visão dos discípulos quando estavam atravessando o mar da Galileia, quando chegaram no meio do mar, diz a Bíblia que houve uma grande tempestade, ventos fortes. Jesus estava dentro do barco. Mas o fato de Jesus estar dentro do barco muitas vezes não impede de passarmos por tempestade. Jesus está dentro da minha casa. Jesus está dentro da sua casa. Mas muitas vezes isso não impede de nós passarmos por luta. E quando os discípulos se desesperaram, a visão deles começaram a olhar somente para os ventos, para as tempestades, e falaram, vamos morrer, vamos afundar. Mas quando Jesus está dentro do barco, quando Jesus está dentro da casa, a casa não perece. Quando Jesus está dentro do barco, o barco não cai, o barco não afunda. Porque Jesus está no barco. Vamos passar tempestade sim, vamos passar luta sim. Mas Jesus na casa, Jesus no barco, a vitória é nossa. Diz a Bíblia que Jesus Cristo então levanta e grita e diz, acalma-te vento e aquieta-te mar. E houve uma grande bonança. E eles perguntaram uns para os outros, quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Sabe quem é este? É o Jesus que você confia. É o Jesus que você serve. É o Jesus que está caminhando aí dentro da sua casa, dentro do seu carro. Não sei onde você está ouvindo esta mensagem, mas eu quero dizer que Jesus caminha com você no meio dessa tempestade. O teu barco está vivendo em dias turbulosos, dias de tempestade, mas não desanime. Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, o barco não afunda e você vai chegar do outro lado. E quando você chegar do outro lado, você vai cantar o hino da vitória e vai dizer, bendito é o nome do Senhor. Só o Senhor é Deus e somente Deus é o Senhor na sua vida. Então somente tenha visão espiritual e confie e acredite que em meio a essa dificuldade, que em meio a este problema que você está enfrentando, Jesus está no barco. Oh, aleluia! Louvado é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tenha a visão correta. Tenha a visão espiritual. Não fique somente olhando para o vento. Porque quem somente olha para o vento, nunca semeará. E aquele que observa somente para as nuvens, nunca colherá ou nunca cegará. Tenha a visão de Neemias. Lembra de Neemias? O reconstrutor dos muros de Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer que quando Neemias chegou para reconstruir os muros de Jerusalém, já havia quase 100 anos que o muro estava em ruínas. E quando ele convocou o povo ali para a reconstrução do muro, alguns começaram a zombar dele, dizendo, como esse homem vai conseguir? Isso aqui virou ruína, isso aqui não tem mais jeito. Mas Neemias levanta a cabeça e diz, nós vamos levantar sim. E Jerusalém vai deixar de ser vergonha. Jerusalém vai deixar de ser opróbrio, não porque eu sou bom, diz Neemias, mas porque a boa mão do Senhor é conosco e a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero dizer para você nesta noite, tenha a visão de Neemias. Talvez parece que os muros estão caídos, parece ruína e as pessoas já estão zombando de você e dizendo, não tem mais jeito.
Cristo, mas levante a sua cabeça e diga nessa noite que a boa mão do Senhor é com você, é com a sua casa, é com a sua família, e a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha visão, irmão, de Eliseu. Eliseu, certa feita, um rapaz cercar a cidade para prender Eliseu, um grande exército com carros e cavalos. E Eliseu tinha um auxiliar, um jovem. E esse jovem levantou muito cedo, quando ele olhou e viu a cidade arrodeada, que o exército inimigo queria prender Eliseu. O rapaz volta desesperado: Senhor, profeta Eliseu, a cidade está cercada, que faremos? Eliseu então levanta a cabeça e diz: Senhor, abre os olhos espirituais desse jovem para que ele veja. E Deus abre os olhos espirituais daquele jovem. Em volta da cidade, sim, tinha carros e cavalos. Mas em volta de Eliseu e o jovem tinha carros e cavalos de fogo. É isso que Deus faz quando nós temos visão espiritual e cremos nele. Diz a Bíblia que Eliseu sai para fora, abre o portão e disse: fere, Senhor, de cegueira todo esse exército. E todo um exército inteiro de carros e cavalos, de homens, ficaram cegos, sem poder andar. E diz a Bíblia que houve um tempo de bonança e calma, porque o Senhor era na vida do profeta Eliseu, assim como o Senhor é na sua vida. Depende da visão que nós temos, depende do meu e do teu comportamento nesses dias difíceis que estamos vivendo. O nosso comportamento, a nossa fé, a nossa visão vai definir a nossa vitória. Se nós recuamos, olhamos somente para os ventos, olhamos somente para as tempestades da vida, olhamos somente para as nuvens negras, ou se nós olhamos para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Eu prefiro olhar para Jesus. Eu vou confiar em Cristo, mesmo que pareça tudo está dando errado, mas aos que confiam no Senhor, como diz o salmista, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Esta é a palavra do Senhor nesta noite para a minha e para a sua vida, e eu tenho certeza que a partir deste momento você já está se levantando, você já está erguendo a sua cabeça, mesmo com lágrimas, mesmo com choro, mesmo dizendo: Senhor, o meu momento é difícil. Deus sabe que é difícil, meu momento é delicado, o meu momento é de angústia, mas no meio dessa angústia, no meio desse sofrimento seu, só no fato de você levantar a sua cabeça agora, só no fato de você confiar em Deus, Deus já está se levantando do trono para te dar vitória. E eu profetizo em nome de Jesus Cristo a vitória sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu negócio, a sua empresa, aonde você colocar as plantas dos seus pés, está abençoado em nome de Jesus Cristo. Deus maravilhoso, Senhor, neste momento, ó Pai, nós queremos, ó Senhor, te agradecer por esta palavra, ó Deus, que o Senhor colocou ao nosso coração. E na direção do seu Espírito Santo, Senhor, nós pregamos e ministramos a sua palavra, Pai. Senhor, eu estou por certo, Senhor, que o Senhor está levantando a tua serva, o Senhor está levantando o teu servo, em meio a esse momento difícil que ele está vivendo, Senhor. Ele crê em Ti, ele confia em Ti, Senhor, e Tu és o poderoso na batalha, Tu és o grande eu sou. Eu não conheço ninguém, Senhor, na Tua palavra, que confiou em Ti, que saiu perdedor. Todos aqueles que confiam no Senhor saem vitorioso, sai com a vitória na mão, Senhor, mesmo que para a ótica humana muitas vezes parece estar perdido, está tudo perdido, mas na ótica divina é um vencedor. Na ótica humana falaram: Jesus morreu, Jesus foi crucificado, acabou, mas na ótica divina, ao terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Senhor, meu amigo, a minha amiga, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo dentro do seu lar, não sei aonde, talvez do seu carro, do seu caminhão, Senhor, estenda suas mãos, Senhor, eu ministro neste momento uma bênção toda especial no lar, na casa, nessa família, e ministramos e profetizamos a vitória, o milagre, a cura, em nome de Jesus Cristo. Amém.